Dentro das cidades, uma das principais infrações cometidas é a de estacionamento irregular. Isso porque algumas cidades já têm grande dificuldade em vagas de estacionamento, mesmo adotando medidas como a implantação de uma zona azul. Eu não sei como funciona na sua cidade, mas é provável que você já tenha dificuldade de estacionar em determinados dias da semana, horário ou locais, né? Justamente por esse volume alto de veículos e a dificuldade realmente de encontrar uma vaga para estacionar. Mas essa dificuldade não pode justificar o estacionamento irregular. Isso porque às vezes o condutor não encontra o local para estacionar, ele vai lá e estaciona no local proibido, ainda assim é infração. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 infrações relacionadas às placas de estacionamento, R6A, R6B e R6C. Mas para a gente entender essa questão, é importante compreender 2 conceitos que constam no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o conceito de parada e o de estacionamento. A parada é a imobilização do veículo na via pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Já o estacionamento é a imobilização do veículo na via pelo tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. E para todo efeito legal, a operação de carga e descarga na via ela vai ser sempre considerada estacionamento. Sendo assim, a primeira das placas que eu trago para vocês é a placa de proibido estacionar. Nesse caso, perceba que é possível a parada. Você imobiliza o veículo, alguém sobe, alguém desce, você vai embora, não tem problema nenhum. O que não pode? Você estacionar. Ficou por um tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. E vale lembrar que tem condutor que ainda liga o pisca-alerta, como se o pisca-alerta justificasse o estacionamento irregular, quando na realidade você está cometendo uma outra infração pelo uso indevido do pisca-alerta. Então, estacionar o veículo onde tem uma placa de proibido estacionar é infração prevista no artigo 181, inciso 18 do CTB. Trata-se de uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 130,16 e, como consequência, nós temos a medida administrativa de remoção do veículo. Vale lembrar que esse tipo de sinalização ainda pode aparecer com informação complementar em relação a dia da semana, horário. Então a infração só se caracterizaria se você descumprisse, inclusive, a informação complementar. De repente você estacionou à noite, fora do horário indicado na placa, então não temos o cometimento de uma infração nesse caso. A outra placa que eu trago para vocês é essa de proibido parar e estacionar. Nesse caso, perceba que no local, provavelmente devido à fluidez, à garantia da fluidez, o alto fluxo de veículos, nem mesmo a parada é possível. O sujeito vai lá e estaciona o seu veículo. Nesse caso, é infração de trânsito previsto no inciso 19 do artigo 181 do CTB. A infração é de natureza grave, vão ser registrados 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23 e a remoção do veículo é a medida administrativa aplicável. Uma pequena observação, essa sinalização também pode vir com algum tipo de informação complementar. E aí, nesse caso, o desrespeito ocorreria somente quando você desobedecesse a placa, inclusive a sua informação complementar, assim como no exemplo anterior. A terceira sinalização é a placa de estacionamento regulamentado, que permite o estacionamento no local. Às vezes é um trecho que a legislação vai proibir de forma expressa, como por exemplo um canteiro central, mas a sinalização, que acaba prevalecendo sobre a regra geral, ela vai permitir o estacionamento. Mas o normal é que você tenha essa placa com informação complementar, regulamentando essa vaga de estacionamento para um determinado tipo de veículo. Na Resolução 965 de 2022 do CONTRAN, nós temos a previsão de quais veículos podem ter vaga reservada na via, que são nos seguintes casos. O veículo de aluguel, que é o caso de um veículo da categoria de aluguel que presta algum tipo de serviço público, como por exemplo o táxi. Temos também vaga para pessoa com deficiência e vaga para pessoa idosa, mas nessas situações é necessário a credencial de estacionamento. Temos ainda a área de estacionamento para operação de carga e descarga, que também pode ser implantada. Temos a área de estacionamento para ambulância, normalmente próxima a hospitais, centros de atendimento de emergência e a locais estratégicos. Também o estacionamento rotativo pago, popularmente chamado de zona azul, né, que ele é regulamentado para um período determinado pelo órgão ou entidade de trânsito que tem a circunscrição sobre a via. Temos também a área de estacionamento de curta duração, né, que nesse caso é uma situação em que não se cobra, como na zona azul, mas o pisca-alerta ele precisaria estar ativado por um tempo determinado na própria sinalização de até 30 minutos. Não é muito comum você ver isso na via, porque você teria que ter um agente da autoridade de trânsito fiscalizando o tempo todo ali, então é meio complicado de se implantar isso na prática, na verdade. Temos também a questão de viaturas policiais, e aí o curioso é que essa vaga de estacionamento ela não pode ser colocada em qualquer local. Ela é limitada a atestado das instituições de segurança pública, até porque um veículo de emergência, uma viatura de polícia,
ele tem prerrogativas, como livre estacionamento, quando ele estiver fazendo policiamento ostensivo, então não precisaria necessariamente ter que ir no centro da cidade, colocar uma placa dessa, né? E a novidade dessa resolução 965, que não constava na norma anterior, que tratava do tema, que era a resolução 302 de 2008 do CONTRAN, é a área de estacionamento de veículo elétrico, mas um detalhe, né? É para o veículo de propulsão elétrica dotado com um dispositivo do tipo plug-in para conexão à rede elétrica exclusivamente durante o período de recarga. Isso é uma novidade que não constava na legislação anterior a respeito do tema. Então perceba que a legislação ela traz expressamente quais os veículos que podem ter vaga reservada na via, a partir da implantação desse tipo de sinalização de estacionamento regulamentado, como nesse exemplo de uma vaga regulamentada para o estacionamento rotativo, que é o caso da popular Zona Azul. O que é que não pode, de forma alguma? Você reservar uma vaga de estacionamento na via em uma situação não prevista nessa resolução 965 de 2022 do CONTRAN, que inclusive a própria norma traz para a gente essa previsão. Lá nas disposições finais, em seu artigo 19, nós temos a previsão de que fica vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situações de uso não previstas nessa resolução. Não sei se na sua cidade você se depara com esse tipo de situação, mas aqui na minha cidade tem algumas vagas reservadas de estacionamento em situações não previstas na resolução 965 e que elas são ilegais. Uma delas é essa que eu destaco para vocês aí, que é uma vaga de estacionamento, né, para um veículo da diocese, né? Então, se houvesse o estacionamento de um veículo nesse local, obviamente não é infração. No máximo seria pecado, mas infração você não está cometendo nesse caso, né? Porque a sinalização que foi implantada, ela está desrespeitando aquilo que está previsto na legislação de trânsito. Mas você se pergunta, e se ainda assim um agente da autoridade de trânsito lavrar um auto de infração por eu ter estacionado nesse local? Bom, nessa situação, o próprio Código de Trânsito brasileiro vai estabelecer o seguinte: não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. De acordo com o artigo 90 do CTB, perceba que não pode haver nenhum tipo de autuação em razão de problemas relacionados à sinalização, que nesse caso ela está incorreta porque está descumprindo uma previsão na própria legislação de trânsito. No entanto, se você estacionou seu veículo num local onde tem essa placa de estacionamento regulamentado, desobedecendo a sinalização, de repente era uma vaga de táxi, aí você comete infração que está prevista no inciso 19 do artigo 181 do CTB. Trata-se de uma infração de natureza grave, são 5 pontos no prontuário do infrator, multa de R$ 195,23 e a medida administrativa é a de remoção do veículo. E aí, ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.